Teoria Geral do Direito Empresarial e Direito Cambiário. Vamos então dar continuidade à aula passada. Na aula passada nós falamos um pouquinho das características do título de crédito e os seus princípios, né? Nós falamos primeiramente das características das principais características dos títulos de crédito, né? E falamos também, começamos a falar dos princípios informadores do título de crédito, que são o quê? O princípio da cartularidade, da liberdade e autonomia, que também vai se dividir, né, ou vai dar origem a outros dois princípios, que é o princípio da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Bom, o que nós temos da semana passada ainda? Que o direito foi o único princípio que nós falamos, né? Que esse princípio da cartularidade é o princípio da materialização do título de crédito em uma cártula, né? E o titular desse título de crédito é quem detém do documento, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do princípio da literalidade. Então, quando eu falo para vocês que o título de crédito ele é um documento necessário ao exercício do direito literal nele representado, eu estou falando o quê? Estou fazendo referência para vocês do princípio da literalidade, né? Segundo o qual, o que eu posso dizer? Que o título de crédito ele vale pelo que nele está escrito, tá? Nada mais e nada menos que isso. Em outras palavras, o que eu posso dizer que nas relações cambiais, somente os atos que estão devidamente lançados no próprio título, eles vão produzir efeitos jurídicos perante o seu legítimo portador, ok? Então, a literalidade, ela é um princípio que assegura as partes, né? Segura para as partes, vamos colocar assim, da relação cambial, a exata correspondência entre o teor do título e o direito que ela representa. Então, se por um lado eu tenho o credor que pode exigir tudo que está expresso na cártula, não devendo se contentar com nada mais e nada menos que está escrito ali, por outro lado eu tenho também quem? O devedor, que também tem o direito de só pagar por aquilo que está expresso no título, né? Não admitindo que se cobre dele nada mais e nada além do que está exigido ali, perfeito? E é esse princípio que o Túlio Ascarelli ele menciona, né? Que ele fala que o princípio da literalidade, ele age em duas direções, uma negativa e outra positiva. Então nós temos que entender também o quê? Que a importância do princípio da literalidade para os títulos de crédito é fundamental para que eles cumpram de forma segura a sua função principal, que é a de circulação do crédito. Então, como a pessoa que recebe o título, ela tem a certeza de que a partir de sua simples leitura ela ficará ciente de toda a extensão do crédito que está recebendo, ela também vai se sentir segura para realizar a operação, tá? Então, a quitação, o que a gente tem que entender? Que a quitação parcial, por exemplo, do título de crédito deve ser feita no próprio título. Por quê? Caso contrário, poderá ser contestada. O mesmo ocorre também quando com o endosso, e com o aval. Então, um aval que tem que ser feito no próprio título, sob pena de não produzir o efeito de aval, nós temos também o endosso que da mesma forma tem de ser feito no próprio título, sob pena de não valer como endosso. Então, se o aval é feito num instrumento separado do título, ele não será válido como aval. Por quê? Porque não respeita exatamente esse princípio que estamos dizendo hoje, o princípio da literalidade, ou seja, daquilo que está escrito na cártula, ok? Então poderá valer no máximo como o quê? A confiança, como uma confiança que é um instituto de direito assemelhado ao aval, porém sem efeitos jurídicos, ok? Bom,
Um outro princípio que nós vamos falar é o princípio da autonomia, né, que é um dos princípios mais importantes relacionados ao título de crédito. Por quê? Porque por esse princípio que entende-se que o título de crédito ele configura como um documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado das relações que lhe deu origem. Então, o que a gente pode entender? Que as relações jurídicas representadas num determinado título de crédito, elas são autônomas e independentes entre si, razão pela qual o vício que atinge uma delas, por exemplo, ele não vai contaminar as outras, né? Vamos dizer de uma outra forma, o legítimo portador do título ele pode exercer seu direito de crédito sem depender das demais relações que o antecederam, estando completamente imune aos vícios e defeitos que eventualmente as acometeram, tá? Então o que a gente tem que lembrar, né? Que o direito representado no título de crédito, segundo Vivante, é autônomo. Por que ele é autônomo? Porque a sua posse legítima, vou melhorar assim, ela caracteriza a existência de um direito próprio, não limitado nem destrutível por relações anteriores. Então, o que a gente tem a respeito de um exemplo que vai ficar claro para vocês? Então, A compra um carro de B, sendo que esta compra é instrumentalizada por meio da emissão de uma nota promissória no valor de R$10.000, ok? B, por sua vez, tem dívida perante a C no valor aproximado de R$10.000. Nesse caso, B poderá quitar a dívida que tem perante C utilizando a nota promissória dada por A, ou seja, endossando-a, né? E a gente tem que lembrar que o endosso, como nós veremos mais para frente, é um ato cambial próprio para transferir o título de crédito, tá? Então ele quer endossar, endossando ele vai passar essa nota promissória para C, voltando lá ao exemplo. Que se torna o titular então dessa nota, podendo cobrar o seu respectivo valor de quem? De A, na data do vencimento. Então, nessa hipótese, o que nós temos? A poderá recusar-se ao pagamento do título, alegando, por exemplo, eventual nulidade da venda que B lhe fez. Venda essa, como eu mostrei para vocês ali em cima, que originou a emissão de uma nota promissória. Isso pode acontecer? Não. E a justificativa está diretamente relacionada ao quê? Porque a aplicação do princípio da autonomia de títulos de crédito é que vai garantir essa negatividade na resposta. Por quê? Se as relações representadas nele, naquele título de crédito, são autônomas e independentes, os eventuais vícios que maculam a relação de A com B não atingem a relação existente entre A e C, nem a relação do C com o A. Então, o que a gente pode entender? Que por firmarmos que o próprio princípio da autonomia é o mais importante princípio do regime jurídico cambial, isso é importante. Por quê? Porque se não fosse ele, não haveria segurança nas relações cambiais e os títulos eles perderiam suas principais características, que é o quê? A negociabilidade e a circulabilidade, tá? Afinal, quem se sentiria seguro em receber um título de crédito como pagamento via endosso, haja vista a possibilidade de ser surpreso pela alegação de um vício anterior, no qual sequer tinha conhecimento, né? Então, decorrente a esse princípio da autonomia,
a pessoa que recebe o título de crédito, uma negociação, não precisa se preocupar em investigar a sua origem, nem as relações que eventualmente antecederam, né? Vamos colocar assim, uma vez que essas relações existam e estejam vinculadas, elas não vão contaminar as relações futuras decorrentes da circulação do mesmo título de crédito. Perfeito? O outro exemplo que nós temos é o exemplo o princípio, quer dizer, que nós temos é o princípio da abstração do título de crédito, né, e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Bom, o que nós temos que entender? Que esses princípios, principalmente o princípio da abstração, ele estende-se quando o título circula, né? E ele se desvincula da relação que lhe deu origem. Aí eu tenho o exemplo do quê? Vamos pegar o exemplo anterior. No exemplo anterior, eu tenho o quê? B endossou um título para C, fazendo circular tal título, né? Esse título se desvinculou da operação que lhe deu origem. Por quê? Porque surgiu o quê? A compra e a venda de um carro. Então, o que eu tenho que entender? Que a abstração, ela significa, portanto, a completa desvinculação do título em relação à causa que se originou desde sua emissão. Perfeito? Então, olha só, a gente tem que entender o quê? Que a relação cambial, ela é travada entre os próprios sujeitos que participam da relação que originou o título, né? Existe uma vinculação entre essa relação e o título dela originário. No mesmo exemplo, a gente pode colocar o quê? Se B não circula o título para C, há uma vinculação entre o título emitido e a relação de compra e venda que acarretou sua emissão, tá ok? Bom, o que a gente tem que entender ainda? Que não custa lembrar que a abstração decorrente do princípio da autonomia dos títulos de crédito, ela vai desaparecer com a prescrição do título. Então, a prescrição do título, ela opera não apenas na perda da sua executibilidade. Desculpa, gente. Executividade. Tô falando errado aqui. Mas também a perda da sua cambiaridade, ou seja, o título ele perde as suas características intrínsecas de título de crédito, dentre elas a abstração. Por isso, a gente tem que lembrar que cabe ao credor, na cobrança do título prescrito, fazer o quê? Demonstrar a origem da dívida, o locuplemento ilícito do devedor, ok? Isso é importantíssimo. E quando nós falamos a respeito do outro princípio, que é o princípio da inoponibilidade das exceções, eu vou falar para vocês agora na segunda parte da aula, no segundo vídeo, ok? Até daqui a pouco.